Se o CSS tivesse sido inventado no Brasil, provavelmente se chamaria FEC, Folhas de Estilo Cascateantes. Esse é o significado do acrônimo CSS em inglês, Cascading Style Sheets. A função dessas folhas de estilo é descrever como o navegador deve apresentar algum conteúdo, seja ele baseado em HTML, XML, SVG ou algum outro formato não tão popular. O CSS foi concebido para que pudéssemos separar as preocupações relacionadas ao conteúdo das preocupações relacionadas a seu estilo. Quando os estilos ficam acomodados em folhas de estilo, podemos facilmente mudar a aparência do conteúdo sem necessariamente precisar alterá-lo. Vale notar que as boas e velhas folhas de estilo são compatíveis com todo e qualquer site. Portanto, antes de abrir mão do controle dos seus seletores, como costuma acontecer em tecnologias que acomodam estilos dentro do código JavaScript, é importante analisar se esse acoplamento excessivo pode acabar gerando problemas mais adiante. No mundo em que não existia folhas de estilo, caso quiséssemos embrulhar esse parágrafo numa caixa, precisaríamos então definir uma div em volta desse parágrafo. E a partir daqui, precisaríamos definir estilos usando o atributo style do próprio HTML. Então, por exemplo, poderíamos definir aqui uma borda e teríamos o conteúdo apresentado dentro de uma caixa. A mesma coisa aconteceria caso quiséssemos alinhar esse texto ao centro, e lá estaria o texto definido ao centro. Como a gente pode perceber aqui, a apresentação ficava altamente acoplada com o conteúdo do HTML. Então, toda alteração que a gente quisesse fazer na apresentação desse conteúdo demandava modificação do HTML. Por exemplo, se a caixa agora precisasse ter uma borda vermelha, era o HTML que precisava ser alterado. Com o advento das folhas de estilo, podemos dispor então de algumas novas possibilidades. A primeira delas é o fato de podermos alterar a apresentação de um conteúdo sem mais necessariamente precisar modificar o HTML. Para fazer isso, referenciamos um elemento HTML a uma folha de estilo através de seus atributos. Para dar a um elemento a aparência de caixa, podemos então fazer uso de uma classe box. Criamos então uma folha de estilo, a conectamos ao documento, e toda alteração relacionada à apresentação do conteúdo não mais precisará modificar o HTML. A outra possibilidade que as folhas de estilo nos dão é de apresentar o mesmo conteúdo de uma maneira completamente diferente, apenas o conectando a outra folha de estilo. Ou seja, com a simples substituição de uma folha de estilo por outra, podemos alterar drasticamente a maneira como o conteúdo é exibido. Você provavelmente já deve ter visto algum meme ou ouvido reclamações relacionadas a CSS. Ao longo da minha carreira, a reclamação que mais ouvi foi: quando corrijo o estilo de um elemento, acabo estragando o de outro. A dificuldade de corrigir o estilo de um elemento, sem estragar o de outro, está diretamente relacionada à especificidade de um seletor. De acordo com o MDN, Mozilla Developer Network, especificidade é o algoritmo usado pelos browsers para determinar a declaração de estilo que é mais relevante a um elemento. O algoritmo determina qual declaração é mais relevante a partir do peso de um seletor, resolvendo dessa maneira qual estilo sairá vencedor quando dois ou mais seletores competirem pelo mesmo elemento. Para entender como o peso de um seletor é calculado, precisamos entender quais são seus tipos. O tipo mais simples de seletor é o nome de um elemento HTML, por exemplo, button, input ou p. Nesse tipo entram também os pseudo-elementos, como placeholder, selection, first line, entre outros. Além do seletor tipo elemento, temos outros dois, classe e ID. A classe é o seletor mais popular usado em folhas de estilo e está diretamente linkado com o atributo class de um elemento HTML. Portanto, um seletor associado a um elemento que contém a classe box aparecerá na folha de estilo como
.box. O seletor tipo ID segue o mesmo raciocínio e está linkado ao atributo ID do HTML. A única diferença é que na folha de estilo o ID é precedido por um hash, ao invés de ser precedido por um ponto, como no caso do seletor classe. Portanto, um ID chamado header aparecerá numa folha de estilo como hash header. O peso total do seletor é então calculado a partir da soma do peso de suas partes. Um seletor tipo elemento ou pseudo-elemento tem o peso de uma unidade. Um seletor tipo classe ou pseudo-classe tem o peso de uma dezena. E um seletor do tipo ID tem o peso de uma centena. A especificidade dos seguintes seletores, ID header, classe heading e elemento H1, seria 111. Afinal, a soma do peso de seus seletores seria uma centena do ID header, mais uma dezena da classe heading, mais uma unidade do elemento H1, portanto 100 mais 10 mais 1, 111. Vejamos alguns outros seletores e seus respectivos pesos. Button, um elemento apenas, portanto 1. A, hover, um elemento mais uma pseudo-class, portanto 10 mais 1, 11. Classe link, hover, portanto uma classe e uma pseudo-classe, 10 mais 10, 20. ID sidebar e elemento H2, portanto 100 mais 1, 101. ID app, ID sidebar e elemento H2. Portanto, 100 mais 100 mais 1, 201. Uma vez entendido como é feito o cálculo do peso de um seletor, fica mais fácil entender agora qual será a regra de estilo que o browser vai aplicar a um elemento HTML. Será sempre a regra contida no seletor ou conjunto de seletores que possui mais peso. Vamos ver como isso acontece na prática. Tomemos por base esse HTML, que exibe um título dentro de um cabeçalho. O seletor mais simples que podemos utilizar para alterar a cor desse título é o H1. Se precisarmos então sobrescrever a cor azul aplicada a todo elemento H1, precisaremos definir a nova regra utilizando um seletor que possua maior especificidade que o H1. Vamos experimentar a classe heading. Perfeito. O peso 10 da classe heading sobrescreve com facilidade o peso 1 do elemento H1. Se precisarmos sobrescrever novamente a cor do título, podemos usar a classe heading em conjunto com o elemento H1, obtendo assim peso 11. E se ainda assim fosse novamente necessário alterar a cor desse título, poderíamos recorrer ao ID header, que com seu peso 100, prevaleceria sobre o peso 11 da classe heading, usada em conjunto com o elemento H1. Caso você esteja se perguntando, e se eu usar o important ou o atributo style no HTML? Como isso impacta o cálculo da especificidade? A resposta é: important e estilos declarados no próprio HTML têm pesos ainda maiores que o de um seletor tipo ID. De maneira geral, eu apenas recomendaria que você jamais os utilizasse. 99,99% das necessidades envolvendo estilos não requerem sequer o uso de ID, quanto mais o uso de important ou estilos inline. Meu nome é Rafael Camargo e essa foi a programação especial de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, me mande uma mensagem. Se quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, explore meus projetos em rafaelcamargo.com. Muito obrigado!